A hepatite aguda de origem desconhecida, que está acometendo crianças em ao menos 20 países, tem se mostrado uma doença severa que não tem relação direta com os vírus conhecidos da hepatite. A maior parte das crianças afetadas tem até 2 anos de idade. Segundo a OMS, mais de 600 casos já foram relatados no mundo, a maioria no Reino Unido, e foram registradas 23 mortes. Há casos também no Brasil, mas a maioria ainda está sob investigação. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o médico infectologista, doutor em medicina tropical e professor emérito na Universidade Federal de Minas Gerais, Dirceu Greco. Bom dia, Dirceu, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Estou bem e vocês? Tudo bem também. Dirceu, o que se sabe até agora sobre essa hepatite aguda, a relação com o coronavírus e há motivos para se preocupar nesse momento? O momento é de preocupação, mas possivelmente, ou pelo menos por enquanto, não está se mostrando que é uma relação direta com o coronavírus, né? Tem se isolado alguns vírus das pessoas e tem um estudo interessante que eles compararam nessas pessoas que tiveram a infecção, quantos que tinham manifestação de Covid, o número era relativamente pequeno. Então, provavelmente, como esperado, é mais uma infecção que nós vamos ter de lidar com ela. E eu vi você falando antes aí da história da Covid, que ia liberar tudo agora, acho que foi tudo muito precoce, nós estamos vivendo uma situação complicada ainda, de risco, mesmo no inverno. Eu estou aqui num ambiente, eu estou em Brasília, na reunião do Conselho Nacional de Saúde, eu estou num ambiente que deve ter umas 40 pessoas, só eu estou de máscara. Então, acho que é isso que nós vamos ter de pensar, Rodrigo, o que fazer daqui para frente, com a chegada do inverno, e com essa tanta aglomeração que nós estamos vivendo. Aí tem a hepatite, tem a varíola, né? A varíola de macaco, que é outra coisa que não sabemos como é que vai evoluir. Está mostrando mesmo a nossa vulnerabilidade, né? As coisas não só infecciosas, mas infecciosas nós estamos lidando com ela exatamente nesse momento, que foi sua pergunta. O senhor falou do uso da máscara, né? Qual que é o cuidado que nós devemos ter, então, Dirceu? A gente deve continuar esse uso de máscara, lavagem da mão, ou seja, aqueles cuidados básicos que a gente aí aprendeu e reviveu muito com a Covid-19? A minha tendência tem sido essa, né? Pelo menos no lugar onde tem aglomeração, né? Lugar fechado, né? Entrar em ônibus, avião, vai sair na rua, não está cheio de gente, é preferível que você se proteja, né? Se o risco é pequeno, mas você também falou da discussão sobre vacina, né? A vacina é importantíssima. O Brasil chegou a uns 82%, acho que é a última estatística que eu vi de segunda dose, mas 82%, Rodrigo, quer dizer que 18% não receberam, né? Então ainda falta, quer dizer, é um momento ótimo para essa televisão sua, tem tanta penetração, de lembrar as pessoas de buscar a vacinação, que agora está disponível, e agora não só em relação à Covid, mas tem a poliomielite que está voltando, possivelmente com risco de voltar, as outras doenças infecto-contagiosas que nós temos ainda funcionando, apesar desse governo completamente irresponsável, o Programa Nacional de Imunizações continua oferecendo. Então é importante lembrar disso todo dia, diuturnamente, lembrar a população que prevenção dessas patologias, onde tem agente vacinal, é a melhor coisa que nós podemos fazer. E lembrar, eu sempre falo isso, não falei nenhuma vez ainda, tudo pelo SUS. Vou reforçar isso toda vez, para nós todos lembrarmos disso. Pois é, Dirceu, a gente ainda tem aí, como o senhor falou, né, 82% da população totalmente vacinada, mas isso significa que quase 50 milhões de pessoas ainda estão suscetíveis à Covid-19, né? E já há uma campanha dos mentirosos grupos anti-vacina tentando relacionar a hepatite aguda com a vacina da Covid-19. Existe alguma relação nesse caso, Dirceu, ou é mais uma mentira propagada na internet? Foi bom você lembrar que eu tinha escapado de eu falar sobre isso. Não tem absolutamente nenhuma relação. E é muito fácil que esses mentirosos, essas mentiras, que agora tem um nome chique, né, que é em inglês, que é fake news, você espalha isso entre as pessoas que já são suscetíveis às mentiras e corremos o risco das pessoas se afastarem da vacina. Não tem nada mostrado, isso já foi avaliado nessa... É um número pequeno de pessoas, relativamente 600 casos, mais ou menos, no mundo inteiro, mas nenhuma relação, nem casual, nem causal, entre ter tomado vacina de Covid e ter apresentado esse processo infeccioso. Lembrar isso para a população, né? E voltamos a malhar em ferro frio. Vacina, vamos forçar, num certo sentido, no bom sentido, né, que as pessoas se informem, como está sendo tentado, se faz aqui todo dia, que a vacina, nesse momento, é a nossa esperança
que não tem uma recrudescência real de casos. São Paulo já está tendo casos a mais do que tinha. E você pensa, a média móvel de 109 mortes, se você comparar com a média móvel que estava de 2.000, claro que diminuiu, mas 100 mortes é metade de um Boeing caindo todos os dias no Brasil, sem necessidade. Acho que é importante ter isso bem claro para todo mundo. Dirceu, e é importante destacar, inclusive, né, que tem um dado sobre essa hepatite aguda de que a maior parte, na verdade, é de crianças abaixo de 2 anos, ou seja, uma população que sequer está recebendo a vacina da Covid, né? Então, realmente, não tem nenhuma relação. Falar um pouquinho mais sobre essa doença, as crianças afetadas, elas costumam apresentar sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia e vômito, além de poder apresentar icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele e dos olhos. O que os pais devem fazer se suspeitarem que os filhos estão com essa doença, Dirceu? Buscar atendimento médico, né? Procurar, se for via SUS, procurar os atendimentos médicos que estão preparados, né? Está começando a cada vez mais se discutir sobre isso. E tem um problema, Rodrigo, e a complicação de como é que se indica. Claro, se aparecer icterícia, que você comentou muito bem, esse amarelão na pele ou no rosto, na esclerótica do olho, esse é um marcador completamente importantíssimo de buscar atendimento imediato. Os outros confundem com muitas doenças infecto-contagiosas, né? Mal-estar, dor abdominal, diarreia, várias viroses têm esse problema. É isso, você está acompanhado, buscar atendimento preventivo nessa situação como essa. Correto. O senhor apontou aí sobre a questão da Covid, né, da pandemia não ter acabado. Ontem o presidente Jair Bolsonaro revogou uma série de decretos que organizavam o enfrentamento da pandemia no país, né? Qual que é o impacto desta decisão, justamente vendo que a pandemia não acabou, que a gente está tendo aumento de casos de novo, aumento de internações? O que isso pode interferir no processo de combate à pandemia? Esse é um risco real, né? Porque se essa curva que está começando a ser mudada voltar a subir, quando tem emergência, tem muito mais facilidade de enfrentá-la. Até em relação à compra de insumos, a colocar mais financiamento para isso, eu acho que é um risco, mais um risco estúpido, né, corrido por esse governo completamente despreparado para o lugar que está. E, claro, eu estou solidário com as pessoas que podem dizer, olha, eu estou cansado, tem 2 anos e meio que eu estou desse jeito, que bom que liberou tudo, mas já ficamos 2 anos e meio, vamos aguardar um pouco mais, tomar mais cuidado pessoal, já que está tudo aberto mesmo. O mundo inteiro, em vários locais, abriram do modo que está sendo feito aqui, mas mesmo a OMS está dizendo que o cuidado tem de ser mantido. Nós vamos ter que ficar atento. E aí, Rodrigo, acho que é uma coisa que eu já tenho falado muitas vezes sobre isso, não dá para fazer previsão nenhuma, né? Acho que é preferível semanalmente ou quinzenalmente você trazer esse tema à tona, nós falarmos sobre isso, porque vai começar, se tiver em recrudescência mesmo, em aumento de casos, vai aparecer daqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Né? Então acho que esse é o momento que nós vamos ter de falar com a população. Cuidado, esperem, não liberem completamente, não vão para lugar que você não precisa ir, tome mais cuidado. E nós estamos falando, Rodrigo, de novo, sobre 2 populações, né? População como eu, que eu posso ficar fazendo isso tudo, porque eu sou pago, eu tenho salário, eu tenho casa, mas tem uma população que a nossa população, a maior parte da população brasileira, que está indo enfrentar isso tudo porque não tem alternativa. É outra discussão importante, né? Como é que vocês fizeram essa história de dar R$400 por mês para a população? A discussão internacional tem sido para discutir a renda universal básica, que as pessoas têm uma renda em situações como essa, que essa aqui não vai ser a última, não foi a primeira, não vai ser a última, a gente pelo menos mitigue essa disparidade obscena que nós estamos enfrentando nesse país há tanto tempo, né? Pois é, Dirceu, ainda mais num cenário tão terrível de inflação alta e desemprego como a gente está vivendo, que as pessoas têm mesmo de fazer, né, aquilo que precisa, não pode parar, não consegue ter um momento para se resguardar, isso é realmente grave. Então é sempre importante a gente destacar, como o senhor disse, uso de máscara em locais fechados, uso de máscara no transporte público e tomar a vacina assim que se tornar elegível, né? A gente ainda tem uma grande quantidade de pessoas que não tomou a dose de reforço, já está se discutindo aí a 4ª dose, né? Mas uma quantidade significativa da população ainda não tomou a 3ª dose, que é extremamente importante para garantir a proteção, né, Dirceu? Você fez uma boa síntese que nós conversamos. Muito obrigado. É exatamente isso, né?
Vamos começar a primeira máscara, a segunda cuidado com as mãos, a terceira vacinação. E quando não tiver necessidade de aglomerar, por razões que não sejam obrigatórias, não aglomere. Espera mais um pouco. Está esperando tanto tempo. Vamos esperar até que as coisas sejam mais claras, né, para nós em relação ao que vem nesses próximos. Na verdade, só para lembrar, o inverno está faltando 3 semanas, né? E já tivemos essa onda de frio brasileira, que certamente é um problema seríssimo em relação a outras doenças infecto-contagiosas de transmissão aérea, que não só confundem com a Covid, mas podem ser agravadas ou agravar a infecção pelo SARS-CoV-2. Correto. Dirceu, aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, a gente tem agora uma preocupação com essa nova doença chamada varíola do macaco, né? Que vem se disseminando em alguns países. O que se sabe já sobre essa doença? Há motivo para preocupação? As vacinas que a gente já teve contra a varíola, elas são eficazes nesse caso? 3 perguntas importantes, né? A primeira é a preocupação, sim, né? Começa a aparecer casos esparsos. Outra vez, uma doença que pode ser transmitida de maneira relativamente fácil, o risco dela disseminar é maior. Né? Por enquanto está localizada, tem uns casos em avaliação, aparentemente no Brasil, nem tem detalhes sobre isso. E a vacina quase certamente funcionará, mas você pensa, nossa, a varíola está controlada, há muito tempo não se vacina para a varíola. Vai ser um outro ponto para discutir, inclusive, se isso for necessário, para reforçar o Programa Nacional de Imunizações no caso dessa surto, né? Na verdade são poucos casos, nem surto ainda, se ele se tornar mesmo mais uma emergência de saúde para nós todos. Maravilha, Dirceu. Muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Sei que estava complicado aí no ambiente, que está um ambiente aberto, né? Sempre mais complicado de conversar, mas eu agradeço muito a sua atenção e um bom dia para o senhor. Não, Rodrigo, muito obrigado. Eu falo que vocês podem sempre contar comigo. Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que vocês fazem. Um bom trabalho hoje. Eu também estou aqui num trabalho que eu acho que é importante, né? O Conselho Nacional de Saúde é o local principal, talvez, da discussão sobre saúde pública no país, inclusive em relação ao Ministério da Saúde. Grande abraço, Rodrigo. Muito obrigado. Um abraço, Dirceu. Conversamos aqui com o médico infectologista, doutor em medicina tropical e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, Dirceu Greco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.